Leitura bíblica, meus irmãos, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Estarei lendo dos versículos 1 ao 7. Isaías, capítulo 5, do 1 ao 7. Ouça com fé aquilo que nos diz a santa e inerrante palavra de Deus. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos que o Senhor é o bendito agricultor e que nós somos vinhas que devemos dar bons frutos nas Tuas mãos para a glória do Teu nome. Pedimos que o Senhor nos edifique nessa noite com entendimento da Tua palavra, de modo que todos nós saímos daqui transformados pelo poder do Teu Santo Espírito, mediante a pregação da Tua palavra. É o que nós rogamos e clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. O que você utiliza para medir resultados? Sabe, em todas as áreas da sua vida, em tudo que você vier a fazer, ninguém faz as coisas sem esperar algum tipo de resultado. Então, o que você utiliza para medir os resultados de tudo aquilo que você vem a fazer ocasionalmente? Quais são os dados que você considera para interpretar se o seu esforço por algo tem dado fruto ou não? O que você faz para interpretar esses dados? Veja, se você está estudando para algum concurso, o resultado positivo é um tanto quanto óbvio. O desejo de um estudante para um concurso é passar na tão esperada prova e conseguir o emprego ou a posição de desejo. Mas talvez você resolveu guardar dinheiro. E aí então você parou e começou a evitar as compras em promoções de produtos desnecessários. Tentou até mesmo desativar o aplicativo iFood para não ser tentado a comprar tanta comida e gastar um dinheiro que às vezes você não pode, já que você quer economizar uma quantia. O resultado esperado é que ao fim do mês haja mais casas decimais na sua conta corrente, que você tenha guardado dinheiro. Mas talvez você tenha resolvido fazer algo antes impensável. Você resolveu perder peso. E aí então você procurou de alguma maneira fazer uma dieta, começou a fazer exercícios, e ao término de 30 dias, o resultado desejado, o resultado esperado, é que o número da balança esteja um pouco menor, não é verdade? Mas veja, nessas três possíveis situações, existem variáveis que podem alterar o resultado almejado. Para o estudante do concurso, talvez justamente uma incidência numa matéria que é justamente a área de maior debilidade, e de repente o resultado esperado não é aquilo que você tentou se esforçar. Para quem tentou economizar, uma barbeiragem no trânsito e a alta conta de um lanterneiro pode levar toda a economia embora. Para aquele que tentou emagrecer, aquele churrasquinho de fim de semana, ou aquela pizza com a turma da igreja depois do culto, pode fazer com que você perca a tão intensa
batalha contra a balança. Percebam que, por melhores que sejam nossos planos de ação, podemos ser sabotados, quer seja pelas forças da natureza, ou às vezes até mesmo por nós mesmos. Nós mesmos nos sabotamos e não conseguimos alcançar o resultado que antes almejávamos. O texto que nós acabamos de ler também fala de resultados que eram esperados, mas que não vieram. Porém, neste caso, o plantador, o personagem principal de Isaías 5, de 1 a 7, não tem culpa do resultado. Quando nós lemos o versículo 1 ao 7, nós compreendemos isso. Pois afinal, ele fez tudo o que se podia fazer para alguém que deseja plantar uma vinha. Escolhe um bom terreno, seleciona, limpa o terreno, faz proteção, seleciona boas mudas, constrói uma torre de vigia, mas ainda assim, não foi o resultado que havia sido almejado. O agricultor fez tudo o que de melhor poderia ter feito. O nosso texto de Isaías fala de frutos esperados, mas que não vieram. Diante disso, meus irmãos, o tema que eu quero meditar nessa noite com os irmãos, através desse texto, é: o que o Senhor faz quando somos infrutíferos? É uma pergunta para todos nós. O que o Senhor faz quando somos infrutíferos? Meus irmãos, Isaías foi um profeta que atuou num cenário em que o reino de Israel já estava dividido. As 10 tribos ao norte, as 2 tribos ao sul. E Isaías é um profeta que teve um longo ministério, profetizando aí a partir do reino de Judá, mas por 40 anos, mas as suas profecias foram tão fervorosas e poderosas que elas alcançavam todo o reino de Israel, ainda que a nação nesse tempo já houvesse sido dividida. O próprio Isaías nos conta, no capítulo 1, versículo 1, que durante o seu ministério, o seu extenso ministério, ele viu passar 4 reis no trono de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O grande tema do livro de Isaías é o juízo pelo pecado e a salvação pela graça, no Messias que todos os judeus deveriam estar esperando, no Messias esperado. Isaías adverte aqueles que persistiam no pecado sobre a iminência do juízo, mas Isaías também conforta aqueles que ainda buscavam ao Senhor, aquilo que o texto de Isaías vai chamar do remanescente fiel, daqueles que mesmo vivendo em meio a um povo de palavras torpes, em meio a um povo que estava entregue à idolatria, eles ainda procuravam viver mediante a aliança estabelecida por Deus. Afinal, Deus não havia rejeitado a sua aliança. O capítulo 5 nos traz profecias introdutórias ao cumprimento final. Se nós olharmos para o capítulo 1 de Isaías, veremos que ele introduz o leitor ao livro como um todo. Já nos capítulos 2 a 4, revelam um enorme conflito entre Israel entre o que Israel foi chamado para ser feito e aquilo que ele estava sendo de fato. Havia uma incompatibilidade para aquilo que Deus havia chamado o povo para ser e aquilo que de fato o povo estava sendo. Tudo o que o futuro pudesse reter não poderia negar o fato que o pecado, de certa forma presente, deveria ser encarado e enfrentado. É o que nós vemos no capítulo 5. O povo cometeu o pecado. Deus é um Deus gracioso, mas eles deveriam enfrentar o pecado e receber a punição deste pecado. Afinal, eles infringiram a lei de Deus, eles romperam com a aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo. Nenhuma esperança futura, tal como a contida no capítulo 4, versículo 2 a 6, poderia obscurecer ou prevenir o mal que estava presente no meio do povo. Sim, há uma esperança, mas tal esperança não pode aniquilar o presente, afastando de alguma forma o povo da sua responsabilidade. Eles erraram e deveriam ser punidos diante da boa disciplina do Senhor. A realidade do momento vivido por Israel pode ser vista nos 6 ais, no restante do capítulo 5 que nós não lemos. Esses 6 ais são ais daquele, mostrando assim o pecado que estava presente no meio do povo. O Senhor, através do profeta Isaías, no texto que nós estamos vendo esta noite,
acusa o povo de viver uma vida oposta à sua vontade revelada, a despeito de todo o cuidado com o qual o Senhor havia zelado pelo seu povo, a despeito de todo o cuidado que Deus havia mantido com o seu povo, desde que chamara o povo lá em Abraão. O povo não estava entregando nem perto de tudo aquilo que eles receberam da graça de Deus. Por isso, o que o Senhor faz quando somos infrutíferos? Em primeiro lugar, então, nós veremos nos versículos 1 e 2, que quando nós somos infrutíferos, o Senhor evidencia a nossa incoerência. Todas as vezes em que o povo do Senhor é infrutífero, o Senhor evidencia a incoerência do povo. Veja comigo, volte seus olhos para o texto novamente. O texto começa no versículo 1 dizendo: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Isaías, meus irmãos, começa anunciando que vai cantar ao amado o cântico do amado. E a primeira pergunta que nós podemos fazer ao texto é: quem é esse amado? Quem é este amado? Veja que a parte da conclusão do versículo 7, onde nos é apresentado quem de fato é o amado, quem de fato é o dono da vinha, não há nenhuma pista no texto para aqueles que estão ouvindo essa mensagem de Isaías, para ter a ideia de quem é o amado, a não ser por uma pista que é dada no final do versículo 6, quando o próprio amado diz com suas palavras: darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Quem tinha o poder para dar ordem para que não houvesse chuva? As pessoas da época começaram a entender quem de fato era o amado, antes do versículo 7. Este amado não é Isaías, esse amado não é o povo, este amado é o Senhor. E o cântico diz que o amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Um outeiro, meus irmãos, é uma elevação, algo parecido com um morro. É difícil de diferenciar entre um outeiro e um morro, mas é algo parecido com um morro. Essa é a visão que você precisa ter para entender essa parábola. Então ele teve uma vinha nesse outeiro fertilíssimo. Então você já pode entender que o solo daquele lugar também foi um solo selecionado. Ele escolheu um bom lugar. Ele escolheu um lugar onde pegasse maior incidência de sol durante todo o dia, para que a planta que fosse ali lançada desse o melhor fruto. No versículo 2, Isaías nos diz que ele sachou, ou seja, ele capinou o terreno. Ele limpou o terreno fértil de pedras e plantou ali vides selecionadas. Edificou uma torre para que pudesse, a partir dessa torre, ter visão de toda a sua plantação. E enxotar ali talvez algum animal invasor que pudesse trazer prejuízo à sua plantação. Evitar ali também a entrada de saqueadores. E nós podemos ver, inclusive, pelo texto, no versículo de número 5, se você olhar o versículo de número 5, que essa vinha tinha uma dupla proteção. Veja que ela tinha uma sebe, que é uma espécie de uma cerca viva, e também tinha um muro. E diante de tanta dedicação, nós não precisamos ter tanto entendimento de agricultura para compreender e acatar juntamente com o desejo desse agricultor, de que ele tinha sim o direito de, depois de tanto trabalho, desejar ter o bom fruto. E por esperar uma boa colheita, ele constrói inclusive um lagar, que era o lugar onde as uvas eram colocadas e pisadas, para que pudesse escorrer o suco da uva, e fazer aí ou o suco da uva ou o vinho tão consumido em Israel. Vinho esse que o Salmo nos diz que é o que alegrava o coração do homem. Vinho esse que tem uma representação tão grande e poderosa dentro da palavra de Deus. Diante de tanta dedicação, o agricultor tinha sim o direito de desejar uma boa colheita, esperar por uma boa colheita. Depois de tanto cuidado e dedicação, ele esperava que desse uvas boas, mas o resultado foi uvas bravas. Uvas bravas. O verbo esperar, que nós vemos no versículo 2, aparece na língua hebraica, num tronco verbal, que na gramática hebraica aparece, que denota intensidade. Não é um esperar como se você estivesse num ponto de ônibus esperando para ir para casa sem nada marcado. Esse esperar aqui é como se você já estivesse em cima da hora para uma entrevista de emprego que o entrevistador falou: se você chegar na hora,
Você tem meia hora para chegar aqui. Se você chegar, o emprego é seu. É esse tipo de esperar. É um esperar com ansiedade, é um esperar com desejo. Todo ônibus que vira na curva você fala, é o meu. E não é. É esse esperar, é essa intensidade. Portanto, o agricultor esperou ansiosamente pelo resultado do seu trabalho. Contudo, o resultado não foi como esperado. O resultado foi uvas bravas. E a palavra bravas que aparece na nossa tradução aqui, como bravas, em hebraico, ela também pode ser traduzida como fedorenta. Fedorenta. A ideia aqui é que a uva não é somente uma uva silvestre e azeda, é uma uva podre, fedorenta. Os frutos não são apenas selvagens, eles são rançosos. É um fruto que não dá para comer, não dá para cheirar, não dá para fazer suco de uva, não dá para fazer vinho. No versículo 7 nós vemos que a vinha é a casa de Israel, é o povo de Deus. E pense agora no porquê nós estamos olhando para os versículos 1 e 2 sobre a questão da incoerência. Onde está a incoerência nisso aqui? Eu quero que você perceba a falta de harmonia entre o trabalho árduo do agricultor e aquilo que ele obteve como resultado deste trabalho árduo. É com grande zelo que o Senhor estabelece o seu povo. Ele chamou Abraão, ele fez promessas de uma grande nação. Séculos depois, 75 pessoas entram no Egito. 400 anos depois, quase 600 mil homens, só a contagem de homens com idade de guerra, saem do Egito, debaixo da liderança de Moisés e também sob a mão do Senhor, libertando eles com grande poder. Eles atravessaram a pés secos o Mar Vermelho. Eles viram os soldados egípcios ser destruídos. Eles são sustentados no deserto. Eles tinham água, pão, carne, sombra. Mas a história de Israel nos diz que ainda assim, eles tiveram saudade do Egito. Tiveram saudade da própria escravidão. E mesmo assim o Senhor usou de misericórdia e não os destruiu. O Senhor os fez entrar na terra prometida, que manava leite e mel. Ele deu vitória sobre os inimigos que habitavam ali naquela terra. Eles lutaram para ganhar a terra, mas eles entraram na terra, eles venceram. Aquele povo que era um povo pequeno diante das demais sociedades ao redor, naquela região, eles prosperaram, eles enriqueceram, eles tiveram reis, e mesmo com todas as provisões apropriadas da mão do bendito agricultor, eles produziram um fruto amargo e podre. E por quê? Por quê? Por conta do pecado. O pecado impediu que o povo desse o fruto doce que alegra o coração do Senhor. Vejam, meus irmãos, o Senhor mostra a nossa incoerência justamente no fato de que o seu povo é alvo da sua graça, mas por vezes nós respondemos e recebemos essa graça em vão. O Senhor derrama graça sobre o seu povo, mas por vezes nós utilizamos dessa graça em vão. Por que em vão? Porque a graça de Deus não somente nos aceita, ela nos transforma. Ela nos transforma de dentro para fora. E se o seu povo que está recebendo essa graça não está dando o fruto devido, digno dessa graça, é porque este povo está recebendo essa graça em vão. Não seria isso incoerência? Ter tudo aquilo que precisa para dar um bom resultado, mas ainda assim não dar esse bom resultado. Imagine você lutar para dar um bom colégio para o seu filho, ou para o seu neto, ou para alguém que está debaixo da sua tutela. Ele tem dificuldade em matemática, e você contrata lá o Kumon para que ele melhore na matemática. Ele tem os melhores cadernos, ele tem um tablet, ele tem internet veloz para pesquisar qualquer tipo de vídeo na internet. Tudo aquilo que ele precisa ele tem. Ele tem alimentação, ele tem um lar, ele tem amor, tudo aquilo que precisa. E ao final do bimestre, quando você vai lá na reunião de pais e pega o boletim do seu filho, a média é 7. Mas depois de tanto esforço, ele só tirou 4,5. E aí, crianças, que desespero. Veja, o que você merece depois disso tudo? Eu quero que você se lembre de quantas vezes você já orou por coisas que hoje você tem.
Pare e pense. Por quantas vezes você já acordou de madrugada para orar ao Senhor, com o coração incomodado, com o coração ardendo por aquilo que você tem? E aí, de repente, Deus te concede. E agora eu quero que você reflita em quantas vezes você já murmurou por essa mesma coisa que hoje você tem, mas que antes você desejou tanto para Deus. Sabe aquele casal que não pode engravidar e ora para que o Senhor abençoe lhe dando um filho, e de repente Deus dá o filho, e daqui a pouco está esse casal murmurando contra o filho. Aquele homem que lutou tanto para ter um emprego, lutou, espalhou currículo e conseguiu um emprego. Tempos depois, está este homem reclamando do emprego. Veja, meus irmãos, isso é incoerência. Isso é incoerência. E o povo estava sendo incoerente. O que o Senhor faz, então, quando nós somos infrutíferos? Ele evidencia a nossa incoerência. Ele faz saltar aos nossos olhos. Ele faz saltar a própria história em que o povo recebeu tudo o que precisava, mas não deu o resultado que esse esforço merecia. E isso é incoerência, isso é ser incoerente. Mas o que deu errado? Se o dono da vinha sabia que ia dar uvas bravas ao final do trabalho, por que ele plantou a vinha? Quando a gente lê esse texto, é uma pergunta que a gente precisa fazer para o texto. Se o dono da vinha, eu sei que o dono da vinha é o Senhor, e agora o Senhor está usando essa metáfora entre que a vinha é o povo, e se ele sabia que o resultado, mesmo depois de tanto esforço, seria ruim, por que ele plantou a vinha? O dono da vinha fez tudo o que pôde, e aqui, meus irmãos, não é a ideia de que Deus é limitado, não é isso, é justamente a ideia da incoerência, que Deus nos dá tudo aquilo que precisamos, mas aquilo de ruim é produzido pelo nosso pecado. E aqui você precisa enxergar o poder do pecado sobre o nosso coração, no sentido de que o pecado não é uma coisa a ser desprezada. Você precisa compreender a força que o pecado tem sobre você. Você não está mais condenado à condenação eterna do pecado se você está em Cristo Jesus, mas você não está liberto de ter o seu coração assediado por este pecado. E por isso nós precisamos ter cuidado, por isso que nós precisamos zelar, porque todas as vezes em que nós temos uma vida infrutífera, Deus evidencia aquilo de errado que está na nossa vida. Onde estava o colapso? Essa é a pergunta que nós devemos fazer ao olhar para essa situação. Em segundo lugar, o que o Senhor faz quando somos infrutíferos? O Senhor aponta a nossa culpa. O agricultor, meus irmãos, fez tudo o que deveria fazer para obter um bom fruto. E agora as máscaras começam a cair. Isaías, em verdadeiro modelo profético, começa a falar na pessoa do seu amado. Olha para o texto bíblico e veja comigo algo importante. Na mudança da gramática aqui que está acontecendo. Nos versos 1 e 2, nós vemos que o texto está sendo dito na terceira pessoa. Olha lá, é Isaías que está falando. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. É Isaías falando. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Ele sachou-a, ele limpou-a das pedras. Veja, está tudo na terceira pessoa. Mas agora, veja que dos versos 3 ao 6, há uma mudança. Isaías dá voz ao próprio dono da vinha. O texto muda para a primeira pessoa. Olha o verso 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço. Até aqui talvez você pode ter um entendimento que é Isaías que está falando. Agora ele fala assim, entre mim e a minha vinha. É o dono da vinha que está falando. Era Isaías falando do dono da vinha, agora Isaías dá lugar à voz do próprio dono da vinha. É o dono que chegou e está falando para aquele povo. E é interessante, meus irmãos, que essa imagem da vinha, ela tem um sentido muito penetrante no povo de Israel, porque a uva ali é uma cultura agrária que mais floresce naquela região. Mesmo a gente imagina Israel, imagina só deserto, mas ali tem uma cultura agrária muito forte, e a uva é uma cultura agrária bem forte lá. Talvez aqui entre nós hoje, muitos nunca viram de perto uma videira. Talvez você nunca viu uma videira.
Talvez tem criança que acha que uva aparece lá no supermercado, daquele jeito bonitinho, naquele cacho. Tem a verde, tem a Red Globe, tem aquela uva Vitória, que é sem caroço, é uma delícia. E eu aprendi que se você colocar no congelador e congelar a uva Vitória, fica uma maravilha. Vai a receita aqui. Mas olha, o povo então, que está ouvindo aquilo ali, é algo deles. Isaías não está trazendo um exemplo desconhecido, ele está falando justamente de algo que ali ou tinha agricultores, ou pessoas que eram vizinhos de agricultores. A cultura da época não tinha loja, não tinha comércio como tem hoje. A cultura ali era uma cultura agrária. E por isso que é muito fácil de imaginar, quando Isaías está contando tudo isso, a gente consegue imaginar inclusive os ouvintes de Isaías concordando com Isaías. Sabe quando você sabe cozinhar? E de repente você vem no Masterchef que a UPA fez aqui ontem, e aí você começa a ver as pessoas pegando os ingredientes, e os adolescentes estão pegando um frango, mas eles não pegam sal, e aí você já está assim, não vai acontecer isso aí. E foi uma surpresa para todos nós, viu, que estávamos aqui ontem. Os meninos deram show na cozinha. Mas veja, o que está acontecendo aqui é justamente assim, um agricultor está contando a história, Isaías está contando a história para um povo que conhecia da cultura agrária da uva. Então o povo está assim, isso aí vai dar bom. Do jeito que ele está fazendo é o jeito certo, não tem como dar errado. E do mesmo jeito que a gente consegue imaginar os agricultores ouvindo isso e concordando e esperando o resultado, quando eles ficam sabendo do resultado amargo e podre que a uva deu, eles também defenderam não a vinha, mas eles defenderam o dono da vinha. Perceba então que o próprio agricultor convida a criticá-los. Os ouvintes certamente julgaram e deram por culpada a própria vinha. Veja o versículo 3: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Para um povo de uma cultura que estava presente a marca da vinha, da parreira aqui, não teve meus irmãos, que concordou com a vinha. A culpa não, o agricultor fez tudo que ele podia fazer, a culpa não é dele, não tinha nada que ele pudesse fazer além do que foi feito, o resultado deveria ser uvas boas e doces, mas não foi. E a culpa é de quem? A culpa não é do agricultor. Nós podemos aqui ver uma dinâmica muito semelhante ao que nós podemos ver quando lemos o capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Quando o rei Davi está em seu palácio, ainda com o coração dominado pelo pecado que havia adulterado com Batseba, e então Natã o visita. E diz o texto lá, depois você pode olhar com mais calma, que Natã chegou para o rei e disse assim: rei, havia 2 homens, um muito rico e um muito pobre. Vindo um dia, e aliás, esse muito rico tinha muitos animais, tinha muitos cordeiros, e esse pobre só tinha uma cordeirinha. E do jeito que conta lá a história, parece que essa cordeirinha era até de estimação da família. E então, Natã continua a história, e Davi está ouvindo. Ele continua dizendo o seguinte, que um dia um viajante veio ao homem rico. E quando ele veio esse homem rico, o homem rico quis dar um banquete, quis dar um jantar, um almoço ali, uma ceia para aquele viajante. E ao invés de pegar de um dos seus animais, ele foi lá na casa do pobre e pegou a cordeirinha do pobre e serviu. Quando Davi ouviu essa história, o coração dele se encheu de raiva e ele disse: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto e deve restituir 4 vezes mais ao animal. E aí Natã corajosamente diz assim: tu é esse homem, tu é esse homem. Meus irmãos, diante de uma vida infrutífera, Deus usa a sua palavra para apontar a nossa culpa. Ou alguém aqui ousaria dizer que o fato de não darmos exclusivamente bons frutos é culpa do Senhor? Você ousaria dizer isso? Que o fato de você não dar os bons frutos que as Escrituras exigem de nós é culpa de Deus? Ou é culpa sua? Dizemos a nós mesmos: se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse uma esposa ou um marido melhor, se eu fosse casado, se meu trabalho não exigisse tanto, se eu tivesse mais dinheiro, aí sim eu serviria melhor ao Senhor. Dizemos a nós mesmos: se ao menos tivéssemos músicas mais contemporâneas na igreja, para todo mundo ficar balançando como coqueiros ao vento aí no banco, se ao menos fosse assim, ou se ao menos o pastor da igreja fosse um pouco mais fervoroso,
ou se ao menos o pastor da igreja contasse piadas no púlpito, talvez nós seríamos a igreja que deveríamos ser. Se talvez tivéssemos mais adultos, se talvez tivéssemos mais crianças, se talvez tivéssemos mais jovens, se talvez tivéssemos mais adolescentes, se talvez isso, se talvez aquilo. Todas essas são desculpas. No fundo, cada um implica uma crítica a Deus, como se Ele não tivesse dado tudo o que precisamos para viver para Ele. O texto que nós lemos aqui na liturgia, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que produzem a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu sei que não há aqui ninguém perfeito, não há. E se você nos visita nessa noite, não tenha essa expectativa quanto à igreja. Não há ninguém perfeito aqui. Nós somos um grupo de pessoas imperfeitas, sendo lapidadas pelo Espírito Santo para a glória de Deus. E até o retorno do Senhor para a sua igreja, ou individualmente para você, você não alcançará a perfeição, porque o único que foi perfeito foi Cristo Jesus. Você não é perfeito, não há ninguém aqui perfeito. Mas de quem é a culpa se você não está dando o fruto devido? É do conselho? É do seu irmão? É da junta diaconal? É da UPH, que não faz os trabalhos que talvez você esperaria que fizessem? É da SAF, que não foi ela ainda te visitar? É da sociedade atual em que vivemos? É de Deus? Absolutamente não. A culpa é sua. Se você não está dando os bons frutos que Deus espera dos seus filhos, a culpa é sua. Sim, Paulo falou que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas não tente se defender perante Deus dizendo que o homem é um produto do meio. Deixa eu te dizer, Rousseau estava errado, para todo sempre. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Salmo 1 nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está em meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. O que o Senhor faz quando somos infrutíferos? O Senhor aponta a nossa culpa pela sua palavra. E nós somos indesculpáveis, porque a sua palavra é reta, não faz curva, ela é direta, ela é pedagógica. Nenhum de nós aqui temos a desculpa de falar que não entendemos a palavra de Deus e por isso fazemos errado. Não, absolutamente não. Se você não está dando os bons frutos que a palavra de Deus espera assim que os seus filhos deem, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. E essa sim é uma palavra dura para todos nós, meus irmãos, mas ela tem um objetivo. Existe um porquê de o Senhor apontar a nossa culpa. Não é para a aniquilação do seu povo, não é para te exterminar. Deus não mostra a sua incoerência e a sua culpa para te humilhar, para te destruir, para te aniquilar. Não é nesse sentido. Nós sabemos que o resultado do pecado do povo aqui foi exílio. A Babilônia foi levantada e levou o povo, a Babilônia destruiu Jerusalém, destruiu tudo aquilo que o povo almejava e gostava tanto, destruiu o templo, destruiu as muralhas. O resultado do pecado na vida do povo de Deus é a disciplina do Senhor. É a disciplina do Senhor. O que o Senhor faz quando somos infrutíferos? Em terceiro lugar, o Senhor aplica em nós a sua disciplina. O Senhor aplica em nós a sua disciplina. Qualquer que tenha sido a resposta dos ouvintes ao ouvirem isso aqui, apesar de a gente imaginar que diante daquilo que foi exposto, não teve um daqueles que estavam ouvindo que foram do lado da vinha. O texto nos indica que todos eles ficaram do lado do dono da vinha. Não, a culpa não é do dono da vinha, a culpa é da própria vinha. E nós vemos que o dono da vinha não só retirará o cuidado e a proteção da vinha, mas também assistirá à sua destruição. Veja, ele removerá a cerca, ele derrubará o muro, e como resultado, deixará as videiras desprotegidas aos animais, quer domésticos, quer selvagens.
Se a vinha só pode produzir uvas silvestres, então não há utilidade alguma para essa vinha. Porque se a vinha não produz o fruto desejado pelo agricultor, não tem o porquê, ele não tem mais o que fazer. Então ele entrega essa vinha à destruição. E é isso que está acontecendo aqui. Pode, com razão, o agricultor voltar esta vinha ao seu estado agreste. Tão intensa é a ira do agricultor com a sua vinha, que antes o seu espaço inútil do solo, que nem mesmo, ele vai permitir que caia água naquele solo. Ele vai fazer com que ela seque. É uma imagem forte. Isaías está dizendo para o povo, e o povo ali está concordando, meus irmãos. É isso mesmo. Assim como Davi lá na mensagem de Natã. Não, esse homem tem que ser morto. Aí de repente no versículo 7, é dito quem é essa vinha. A passagem de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por vezes esse texto é usado à torta e à direita, num sinal de autoafirmação, num sinal de um triunfalismo. Por vezes as pessoas estão fazendo coisas erradas, e de repente evocam Romanos 8,31 e dizem assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o que eu quero que você reflita, não vai nessa linha de vitória em vitória, é justamente o contrário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e quando Deus é contra nós? E quando Deus é contra nós, o que fazer? A quem recorrer? Quando Deus aponta e evidencia a nossa incoerência, quando Deus aponta a nossa culpa, o que fazer? A quem recorrer? Se nós estamos sendo incoerentes e culpados pelo mau resultado que estamos dando, diante de tanta graça que o Senhor tem derramado sobre nós, tem derramado sobre a humanidade. Meus irmãos, o povo para quem Isaías está falando essas palavras, havia esquecido de quem Deus era, havia esquecido das bondades do Senhor. Eles tinham um culto meramente simbólico. Eles cultuavam a Deus, eles ainda liam a Torá, eles ainda ouviam o profeta, davam sacrifícios, mas o coração deles já tinha sido dominado pela idolatria. Eles viviam tranquilos nas suas próprias incoerências, eles viviam com uma mente cauterizada pelo pecado, e esse é um grande problema, esse é um grande risco que o povo de Deus pode sofrer. Viver tranquilo na sua incoerência e ter a mente cauterizada pelo pecado. Mas eles eram um povo de Deus, e Deus disciplina em amor aqueles que lhe pertencem. Quem, meus irmãos, virá ao nosso socorro se o Senhor intentar contra nós? Veja, o propósito da eleição divina é retidão. Deus não elege os seus para destruição, Deus elege os seus para uma vida reta. Deus separa, Deus seleciona no meio da humanidade caída alguns para a glória do seu próprio nome. Aqueles que não crerão em Jesus Cristo já estão condenados. Mas por que nós evangelizamos? Porque nós não sabemos quem são esses eleitos. Você, talvez, no passado, quantas vezes ouviu a palavra de Deus e não sabia nem o que era a eleição de Deus, mas você já era um eleito. Quantas vezes Deus te preservou da morte porque você ainda não tinha encontrado com o seu Salvador? Quantas pessoas hoje estão numa situação terrível de pecado, mas não morrerão porque são eleitos de Deus? De alguma maneira a palavra irá encontrá-los e irá transformar o coração. Nós cremos nisso, meus irmãos. Nós cremos nisso. A eleição é para produzir retidão. É impossível nós imaginarmos um eleito alcançado pela graça do Senhor que não busca viver uma vida reta. Você consegue imaginar? Alguém que já foi alvo da graça do Senhor, alguém que recebeu o perfeito e maravilhoso amor de Deus, vivendo uma vida de braçada no pecado. Não dá para imaginar, porque isso não é a verdade. A questão é, o que fazemos com o derramamento da graça de Deus sobre nós? O que você tem feito com o derramamento da graça de Deus sobre você? Nós estamos transformando sua bênção em resultados frutíferos? Você já parou para pensar que, será mesmo que você é um bom investimento de Deus? Porque nenhum
patrão paga o salário ao funcionário com alegria se aquele funcionário é um preguiçoso, se aquele funcionário não dá os resultados esperados? A cobrança é intensa. Mas veja, por vezes um patrão, por melhor que ele seja, ele não te dá todas as ferramentas necessárias para você conseguir dar um bom resultado. Mas Deus te dá. Deus te deu o Espírito Santo. Deus te libertou da condenação do pecado. Você já tem tudo aquilo que você precisa para dar bons frutos. E se você não está dando, a responsabilidade é totalmente e completamente sua. Na história da igreja, meus irmãos, nunca se teve tantos recursos, quer seja de conhecimento. Hoje, se eu citar um livro aqui, você pode chegar em casa e olhar pelo Kindle e comprar esse livro e começar a ler imediatamente. Nunca se teve tanta facilidade em conhecimento, nunca se teve, quer seja em conhecimento, quer seja em recursos financeiros, por investimento no campo. Nós temos igrejas espalhadas por todo o país, Temos as mais diversas versões de Bíblias disponíveis a um clique. Mas qual o resultado da frutificação dessas coisas para o reino de Deus? Você acha que tem sido satisfatório? Você acha que esta igreja, a Igreja Presbiteriana Aliança em Vila Espanhola, tem dado bons frutos que alegram ao Senhor? Se a sua resposta for negativa, você tem uma parcela de culpa importantíssima nisso. Muitos gostam de apontar os problemas e identificar os problemas com uma satisfação até mesmo pecaminosa, mas não movem uma palha como instrumento de solução. Quem vai resolver isso? É o meu líder. Quem vai resolver isso? É o pastor da igreja. E muitos só se resumem em sentar, ouvir e criticar. Tome cuidado se a sua postura tem sido essa, porque nós somos um corpo. Deus deu uma liderança para a sua igreja, e Ele sim tem uma responsabilidade maior do que a sua, mas você também tem responsabilidades muito importantes. Quem evangeliza na igreja? A igreja. Quem fala da palavra de Deus para os seus parentes? Pode ser o pastor, pode ser o presbítero, pode ser o seu irmão, mas é você que deve exercer essa primazia na sua família. Você tem dado bons resultados para o Senhor? Pense nisso, meu irmão. Você acha que os resultados que você tem apresentado têm sido satisfatórios para Deus? Têm agradado a Deus? De quem é a culpa por uma igreja infrutífera? Será que há alguma falha em Deus? Afinal, nós somos o seu povo. Não podemos nos esconder atrás da nossa identidade. Não podemos. Quando somos infrutíferos em resposta à graça de Deus, nos tornamos frutíferos, só que com uvas bravas, como uvas podres. No versículo 7, veja comigo o versículo 7, Deus traduz a parábola em realidade literal. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a vinha de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Aqui há algo que só pode ser visto na língua hebraica, na língua que o texto foi escrito, porque Isaías faz um jogo de palavras. Aqui a tradução para nós não tem essa similaridade, mas aqui Isaías está falando palavras que têm um som muito parecido com o grito. É como se alguém falasse alguma coisa para você assim: eu esperava pão, mas me veio o chão. Percebe como isso chama a nossa atenção? Isaías está fazendo isso aqui no recurso literário. Não somente chegou no ápice, no resultado final da parábola em que ele estava contando, mas ele também mostra e chama mais ainda a atenção do povo para aquilo que ele está falando. A pergunta assombrosa paira sobre toda a história de Israel: o que mais eu poderia ter feito para que vocês pudessem dar uvas boas? E Deus também pergunta para você, meu irmão, sentado aqui hoje, ou aqueles que estão nos ouvindo através da internet: o que mais Deus pode fazer para você, para que você dê bons frutos? O que mais que Ele já não tenha feito? Ele enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados.
Ele enviou o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que mais Deus pode fazer? O que mais? Qual resposta você tem para dar para o Senhor? A graça de Deus derramada em Israel é surpreendente. E as vantagens que eles desfrutaram como povo de Deus foram vastas. Muitas vantagens. Mas uma coisa, porém, faltava. Não que Deus tem falta alguma, mas uma coisa faltava no próprio povo. Faltava ter uma mudança de mente. Não que eles tinham que receber um novo cérebro, mas que eles tinham que receber um novo coração. O coração de pedra tinha que ser arrancado e ser colocado, enxertado neles um coração de carne. Os seus corações de pedra precisavam ser removidos e corações de carne dados em seu lugar. O Espírito de Deus poderia ter derramado mais graça ainda e ter conduzido cada um deles à perfeita adoração. Mas não foi assim que Deus quis fazer. Deus deu aquilo que Ele julgou ser o necessário, o suficiente, para que o resultado final fosse uvas boas. Mas não foi isso que aconteceu. A experiência de Israel, na história, expõe claramente dois tipos de graça. A primeira graça é aquela que pode ser resistida. E a graça que pode ser resistida, ela certamente no dia do juízo será transformada em julgamento. Mas há também aquela que não pode. E essa nós conhecemos como a graça irresistível de Deus. A doce graça do Senhor que chama os seus eleitos à salvação, que chama os seus eleitos ao entendimento daquilo que Deus quer para as suas vidas. É uma graça que não pode ser recebida em vão, a graça irresistível de Deus. É uma graça que transforma de dentro para fora. Como então desfrutar dessa graça e ser habilitado para frutificar para a glória de Deus? Como? Porque na história que nós estamos vendo aqui, o Senhor é o agricultor. Ele fez tudo aquilo que julgou ser necessário para obter o resultado positivo. Não é o dono da vinha que é o problema, é a vinha que é o problema. Como então eu e você podemos dar bons frutos, se o problema é justamente a vinha? E talvez você se identifique como esta vinha. Se a vinha era o problema, e de fato essa vinha era brava, Deus, em cumprimento à sua boa e perfeita aliança, providenciou uma vinha perfeita, para que pudéssemos ser ligados a ela e dar bons frutos. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 15. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Veja o que o Senhor Jesus Cristo nos diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Cristo é a videira verdadeira, não é você. Você não é a videira, eu não sou a videira. A videira é Cristo, por meio da qual nós podemos dar bons frutos. Se Israel no Antigo Testamento se representava a igreja, e aqui o Senhor está mostrando que Israel era a videira neste momento, mas essa videira se mostrou como produtora de uvas bravas. Então Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, providenciou a uva perfeita.
a videira perfeita, para que todos aqueles que são enxertados nela e são ramos provenientes dessa videira vão dar bons frutos. Vão dar bons frutos. Aqueles que estão ligados a Ele darão bons frutos. E por isso, meu irmão, que quando você começa a dar um fruto azedo, meio rançoso, não sei se você já teve a péssima experiência de olhar uma uva bonitinha e colocar na boca, e de repente aquela uva é azeda. Parece que muda até a textura da boca, os dentes parece que rangem. E às vezes você produz isso, por conta do pecado, que ainda nos assola, que ainda nos aflige. Você produz uvas ruins. Mas se você está ligado à videira verdadeira, você é tratado, você é podado, você é adubado, para que você dê bom fruto. O agricultor lhe trata como um ramo ligado à videira verdadeira, mediante a disciplina purificadora de Deus. Olhe para a disciplina de Deus como um instrumento pelo qual você é mantido e protegido dentro da sebe, dentro do muro, sob os olhares atentos daquele que está no alto da torre, daquele que sustenta toda a humanidade. É Deus que cuida de você, é Deus que te sustenta, é Deus que cuida de cada um de nós, porque é o Senhor que te diz: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E essa é uma verdade presente na Escritura. É por isso, meus irmãos, que aqueles que estão no mundo e ainda não tiveram encontro com o Senhor, lutam para encontrar segurança em tantas coisas. Uns buscam segurança no dinheiro, outros buscam segurança no conhecimento, outros buscam segurança dentro do amor de uma família, mas nunca a verdadeira segurança que o nosso coração busca e precisa e carece vai ser encontrada nessas coisas, porque a verdadeira segurança só pode existir daqueles que estão ligados à videira, protegidos pelo muro que o Senhor constrói ao redor dos seus filhos, daqueles que estão na igreja de Cristo Jesus. Só há salvação por meio de Cristo. E aqueles que pertencem a Cristo, no dia do Senhor, no domingo, sentam nos bancos da igreja para ouvir a palavra e ser edificados, para serem podados, para terem diante dos seus olhos e diante do seu coração pecaminoso, evidenciado a sua incoerência, para terem apontados pela palavra do Senhor a sua culpa. Para quê? Para destruição? Para humilhação? Absolutamente não. É porque Deus é um Deus todo-poderoso, e Ele trata dos seus filhos, Ele cuida dos seus filhos zelosamente. Recebemos, meus irmãos, um privilégio muito maior por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo do que Israel experimentou. Veja uma mudança. Israel é chamado da videira. Olha o versículo, volte para Isaías capítulo 5. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Veja agora que você não é mais considerado a videira. Você é um ramo que brota da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo continuamente no seu coração, te mostrando pela palavra aquilo que está errado na sua vida. Nós temos uma revelação muito maior do que os nossos irmãos do passado. É por isso que nós somos mais ainda indesculpáveis quando não damos os frutos que a palavra de Deus exige de nós. Este capítulo é um aviso para todas as nações nas quais o Evangelho há muito floresceu, para não menosprezar as muitas bênçãos da fé cristã que o cercam por séculos. Nessa noite, meus irmãos, nós somos advertidos a não recebermos a graça de Deus em vão. Não receba a graça do Senhor em vão. Antes, viva para mostrar sua santidade em uma era cada vez mais corrupta. Viva para espalhar o Evangelho do Senhor para aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. Lembre-se, a quem muito é dado, muito será cobrado. E você recebeu muito mais do que os seus irmãos do passado, do que os seus irmãos que Isaías está falando aqui agora. Você já tem o cânon fechado, a Bíblia, a palavra de Deus pronta nas suas mãos. Você se torna cada vez mais indesculpável se ainda assim insistir em não dar bons frutos.
Devemos aprender a amar a Deus com a mesma paixão com que Isaías amou o Senhor. Cantarei ao meu amado o cântico do meu amado. Devemos também lamentar aquilo que desagrada a Deus, porque Deus é um Deus santo. Quando olhamos para algo terrível acontecendo na nossa sociedade, quando olhamos para algo terrível acontecendo dentro da nossa igreja, nós não temos que ter aquele espírito de julgamento, como se você tivesse a parte de qualquer possibilidade de cometer o mesmo. Antes você deve ter um sentimento entendendo a santidade de Deus. Você deve reconhecer que isso não agrada a Deus. Devemos olhar para os pecados listados em Isaías 5 e ver as raízes desses pecados também no nosso coração. Os 6 ais presentes depois dos versículos 8 em diante estão presentes no nosso coração, estão presentes na nossa vida. Devemos olhar para a cruz de Cristo como a única justiça e para o túmulo vazio de Cristo como o único poder para uma nova vida pelo Espírito. Devemos proclamar a ira vindoura de Deus, pois exatamente os pecados do passado ainda existem no nosso tempo. Os pecados são os mesmos, só mudam de endereço, só mudam de personalidade, mas os pecados são os mesmos e assolam a nossa sociedade. Por fim, meus irmãos, devemos espelhar o bom resultado da união com Cristo Jesus que nós vemos em João no capítulo 15. A união com Cristo produz em nós um bom fruto, produz em nós obediência e produz em nós também um bom testemunho. Mas você tem um consolo para o caso de, se você vier em algum momento a ter uma vida infrutífera. Você não está perdido. Você não está perdido. Porque o Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário para pagar por todos os seus pecados. E agora, se você está vivendo uma vida infrutífera, louvado seja Deus que nos incomoda incondicionalmente, porque Ele nos ama. Deus nos ama. E devido a esse amor, quando vivemos uma vida infrutífera, Ele evidencia a nossa incoerência. Ele aponta a nossa culpa e Ele nos dá a sua boa e reta disciplina. O que Deus faz quando vivemos uma vida infrutífera? Ele cuida de nós. Que amor, que tamanho amor. Ele não te abandona jamais. Quando você não dá frutos, Ele te mostra que você não está dando frutos. Para quê? Para que você dê frutos. Porque você é um filho dele e você deve andar de maneira fiel à sua palavra. Porque aqueles que têm o Senhor Jesus guardam os seus mandamentos. Grande é o Senhor, boa e perfeita é a sua graça. Louvado seja o Senhor, a videira verdadeira. Louvado seja o Senhor que nos acolheu nele e agora podemos dizer que somos bons ramos que saem da videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.